Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Vamos continuar aqui a nossa saga de ler a Bíblia toda em um ano. E hoje nós vamos falar sobre Gênesis 1, 2 e 3. Esse é um texto muito importante, por quê? Porque esse texto vai falar de dois momentos cruciais na história da redenção. Se você não viu o primeiro vídeo dessa série, o vídeo introdutório, assista lá no nosso canal do YouTube, e eu falei sobre como nós iríamos abordar as escrituras. E nós vamos abordar as escrituras olhando como uma grande história, como uma grande narrativa, a história da glória de Deus, a história de um Deus que decidiu estabelecer o seu reino na terra, o reino de Deus, para manifestar a sua glória, tá? Então isso a gente falou no primeiro vídeo. E hoje, antes da gente ir para o texto, para algumas partes importantes desse texto, que são muitas, eu preciso lembrar de algo muito importante. Quando nós falamos da grande história de Deus, muitos teólogos dividem ela em 4 partes. Quais são? Criação, queda, redenção e consumação. Criação, o momento que Deus cria todas as coisas, tudo é bom e perfeito. Queda, o momento que o pecado entra no mundo e acaba manchando todas as coisas. Redenção, a maneira como que Deus vai e alcança o homem no seu processo redentivo, na maneira como ele está buscando o homem e alcançando ele. E consumação, quando Deus vem para a terra e consuma o seu reino, glorificando toda essa terra, restaurando toda essa terra e habitando entre os homens. Aquilo que ele queria fazer lá no começo, ele vai fazer no final. Deus não tem plano B, Deus só tem o plano A, tá bom? Então, Gênesis 1 e 2 fala do primeiro ato, que é a criação. Gênesis 1 e 2 é muito importante porque mostra como era o mundo sem pecado, como era o mundo antes da queda, o que Deus estabeleceu antes da queda para o homem, para a mulher, para as famílias, para as pessoas. Então, a primeira coisa importante quando você vai ler Gênesis 1 e 2 é entender que aqui era um mundo sem pecado, onde Deus cria todas as coisas com o poder da sua palavra. Então, olha só que maravilhoso é isso, né? Quando você percebe que os falsos deuses do Antigo Oriente Próximo precisavam de coisas para criar, para fazer. Deus não, Deus ele cria do nada, do zero. Com o poder da sua palavra as coisas começam a existir. Deus não precisa nem de matéria-prima, ele simplesmente fala e as coisas acontecem, as coisas são criadas. Então você vê a criação em Gênesis 1 e 2. 1 é mais focado na criação do universo e do homem e da mulher, mas Gênesis 2 ele aprofunda a criação do homem e da mulher. Interessante ver, por exemplo, Gênesis 1, é que Deus, quando ele cria o homem e a mulher, ele faz o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E o que significa ser a imagem e semelhança de Deus? Significa 2 coisas. Primeiro, que nós somos a representação de Deus na terra, assim como outros deuses do Oriente Próximo tinha estátuas que o representavam, tinham imagens que o representavam. Aqui, Gênesis mostra que quem representa Deus na terra, quem é a imagem de Deus na terra, é o homem e a mulher. Então, nós temos que ter essa consciência que quando nós somos imagem e semelhança, nós somos quem representa Deus na terra. E também, outro aspecto da imagem e semelhança significa que nós somos parecidos em alguns aspectos como Deus é. Nós também amamos como Deus ama, nós perdoamos como Deus perdoa, nós fazemos coisas como Deus faz. Então Deus colocou algumas características que não existem nos animais, não existem nas plantas, não existem na cachoeira. Apesar de tudo isso glorificar a Deus, mas a imagem e semelhança, o ponto alto da criação de Deus é o homem e a mulher. Tá? Outra coisa interessante nesse texto é alguns princípios e mandamentos que tem já em Gênesis 1 e 2, antes do pecado existir. Por exemplo, Gênesis 1, 27, 28 diz:
Deus abençoou e disse-lhes: sejam fecundos, multipliquem e enchem a terra, sujeitem-na, tenham domínio. Então, Deus fala para Adão e Eva: olha, vocês vão multiplicar, vocês vão ter muitos e muitos filhos, vocês vão encher a terra, porque cada filho vai glorificar a Deus, porque vocês vão ouvir, vocês vão caminhar comigo, vocês vão ter comunhão comigo, e isso vai glorificar a Deus. Você vê outro mandamento, que é o mandamento da obediência. Deus fala para Adão e Eva: olha, você não vai comer de um fruto, você terá todos os frutos aí no jardim, mas um fruto você não vai comer, que é o fruto do conhecimento do mal. Então olha, 2 mandamentos: multipliquem e obedeçam, não comam do fruto, tá? E aí você vê, por exemplo, outros princípios interessantes, como o homem e a mulher, as diferenças. Então Deus cria o homem para cultivar e guardar o jardim, para trabalhar, e Deus cria a mulher como uma auxiliadora idônea, como alguém que vai o ajudar nesse papel. E você pega princípios muito importantes para os dias de hoje, né? O homem e a mulher, o homem cultivando, guardando, cuidando da criação, tendo a mulher como sua auxiliadora idônea, que não é menor, não é maior, mas assim como Adão cumpre o propósito de Deus. Então você vê que Gênesis 1 e 2 mostram um mundo perfeito, um mundo sem pecado. O que aconteceria se o pecado não tivesse entrado no mundo? As tecnologias iriam evoluir, as pessoas iam continuar se multiplicando, crescendo. Deus habitaria entre os homens, sem o efeito do pecado seria um mundo maravilhoso. Mas não fica desse jeito, né? A primeira cena, o primeiro ato dessa grande história da redenção, a criação, ela é perfeita, ela é linda, ela é maravilhosa, mas já em Gênesis 3 nós temos esse segundo ato, que é o que? A queda. Você conhece a história, você leu a história, você vê que o diabo, né, em forma de serpente, ele engana Eva, tá? Eva cai na tentação do diabo, Eva engana Adão, Adão é enganado pela sua esposa, né? Ela dá o fruto para ele, ele vai lá, come. Ambos não confiam em Deus, ambos acreditam na mentira da serpente, e você tem uma quebra naquilo que Deus criou. Aquilo que Deus criou, que é bom, que é perfeito, que é algo maravilhoso, acaba sendo quebrado, acaba sendo rompido. E aí você tem uma série de juízos para Adão e Eva, né? E para a serpente. Então a serpente tem um juízo de que ela vai rastejar sobre a terra, que ela vai ser um animal maldito. Você tem um juízo para a mulher, que ela vai ter dores de parto. Você tem um juízo para o homem, né? Que ele vai suar, né? Do suor do seu rosto ele vai colher o seu sustento, algo que não seria suado, não seria sofrido. Outro juízo para a mulher é que o desejo dela seria para o seu marido, né? Em outras traduções, uma tradução melhor é que ela teria o desejo de dominar o seu marido, de assumir a frente. Aquilo que era uma liderança de Adão, ela desejaria sempre assumir a frente, né? Então você vê que aquilo que Deus fez, aquilo que era bom, perfeito, acaba sendo quebrado, acaba sendo saindo dos eixos. Só que tem uma parte muito importante nesse texto, que é Gênesis 3:15. No meio do juízo que Deus dá para a serpente, tem uma promessa. Qual que é essa promessa? Diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a serpente e a mulher, e a sua descendência e a descendência dela. Este, ou seja, a descendência da mulher, lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então aqui, muitos teólogos chamam isso de o proto-evangelho, ou seja, a semente do evangelho, tá? O que acontece aqui? Tem uma promessa que o descendente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente. Então, na nossa leitura bíblica, nós já temos a primeira promessa. Apesar do pecado entrar no mundo, apesar de o primeiro vilão da história aparecer, que é a serpente, apesar dele conseguir enganar Adão e Eva,
Apesar de Adão e Eva serem expulsos do jardim, né? Você tem uma promessa. Qual que é essa promessa? Um dia, um grande herói vai vir. E esse grande herói, esse grande ser, esse grande personagem que nós ainda em Gênesis não sabemos nem quem é, tá? Ele vai esmagar a cabeça da serpente e vai vencer de uma vez por todas ela. Outra coisa interessante de Gênesis 3 mostra como Deus o tempo todo está buscando o homem. Quando o homem peca, quem que está indo atrás de Deus não é o homem, mas é Deus indo atrás do homem. Deus está caminhando no jardim, Deus está passeando no jardim e o homem está envergonhado, ou seja, o homem quebrou uma aliança com Deus, aquilo que era alegre, feliz, aquilo que era uma rotina, acaba se envergonhando, se escondendo de Deus. Aquilo que o homem e a mulher olhavam um para o outro com pureza, agora eles percebiam que estavam nus e se cobrem com folhas. Mas também Deus dá a provisão. Apesar de expulsar eles do jardim, Deus cobre eles com pele de animal. Então Deus sempre cuidando do homem, apesar do pecado. Deus poderia ter acabado a história por aqui, meus irmãos. Deus poderia simplesmente falar assim, olha, vocês pecaram, acabou, morram e acabou a história por aqui. Mas, a partir de Gênesis 4, nós entraremos no terceiro ato da história da redenção. Vamos relembrar? Primeiro ato, criação, Gênesis 1 e 2. Deus cria todas as coisas perfeitas. Gênesis 3, o segundo ato, a queda. O homem vai, peca e desagrada ao Senhor, sai da presença de Deus. Mas agora nós vamos entrar no maior ato de todos, no mais longo da Bíblia, que é o ato 3, que é a redenção, que começa em Gênesis 4 e vai em toda a Bíblia até Apocalipse 20, tá? Então, vamos caminhar, vamos entrar agora na história da redenção. Vamos olhar como esse Deus que criou todas as coisas com o poder da sua palavra, que criou um mundo perfeito, mas que sofreu com as consequências da queda, viu que a queda destruiu aquela aliança que ele tinha feito com Adão e Eva. Mas esse Deus, agora nós vamos olhar na história da Bíblia, na história da redenção, e vamos ver o que ele fez para resolver todas as coisas, para caçar o coração do homem novamente, para trazer o homem para o princípio de todas as coisas, que é o que? A comunhão e a adoração com Deus. No próximo vídeo, nós já vamos analisar Gênesis 4, 5 e 6 e ver como a história da redenção começa. Tá bom? Deus abençoe.